O tema que a gente vai tratar hoje é falar algumas coisas sobre isso. Por exemplo, quando as pessoas dizem, você mesmo já tem argumentado isso para vocês mesmos em algum momento, certo? É uma coisa que as pessoas falam com muita frequência hoje em dia. Quando elas se confrontam com um mandamento, não faça isso, não faça aquilo. E elas têm o desejo de fazer aquilo. E elas se perguntam como que, num falso estado de escândalo, num escândalo artificial, mas por que Deus não quer que eu tenha isso? Por que Deus não quer que eu faça isso? Por que Deus não quer que eu durma com essa pessoa? Por que Deus não quer que eu coma isso no dia de jejum? Ou assim por diante. Quer dizer, geralmente quando alguma coisa ofende as inclinações sensitivas, tem uma parte em você que vai perguntar, mas por que não? Certo? E essa parte, o que ela está fazendo? Se você observar, ela é a parte mais estúpida da sua alma, fazendo as vezes de inteligência. Ela está perguntando uma coisa. Não, eu quero uma explicação. Eu quero um conhecimento. Por quê? E na forma de expressão parece uma pergunta. E com isso ela engana a sua consciência. Ela engana porque a sua inteligência olha e ela não sabe responder essa parte. E dela acontece, quando você faz essa pergunta, a sua inteligência se retrai e essa parte se expande. Se você não tem resposta, então eu tenho o direito de fazer. Então, ela se colocou como uma espécie de contra-inteligência dentro de você, de anti-inteligência. Ela não está fazendo uma pergunta, não é a pessoa que é o seguinte, não, eu estava plenamente satisfeita na vida e, nossa, por que tem esses mandamentos? Refletindo contemplativamente e desinteressadamente ou pacificamente. Essa fica mais para adiante um pouquinho. Se você, na hora que ela aparecesse, se você olhasse para ela, honestamente, você ia ver que ela não é uma demanda da inteligência, de uma parte muito inteligente do seu ser. Aquilo não é uma pergunta, é um cala-boca, é um desafio lançado à sua inteligência para aprisioná-la e não um pedido para a sua inteligência, para, nossa, me esclareça, porque eu quero compreender essas coisas. Então, não existe um desejo de conhecimento ali, existe um desejo de comida, ou de sexo, ou de alguma coisa assim. O desejo não é de conhecimento. E se veste como se fosse de conhecimento, entendeu? Agora, se você olhar o próprio desejo, ele não é uma coisa ruim, mas a capacidade, o que te deu a capacidade de fingir que esse desejo era desejo de conhecimento? Esse fingimento, vamos dizer, é a própria essência do Falstaff. Você apresentar como de ouro uma coisa que é de barro para sua alma. E daí você não tem resposta. Certo? Então, isso permanece com a gente, num certo sentido. Para o santo, no santo, isso foi banido para um lugar distante. Quer dizer, isso não tem mais voz, não fala com volume mais para ele. Certo? Não fala mais com ele. Ele sabe que existe, que está lá, mas não tem mais voz. E além da santidade, o sujeito pode chegar a um estado em que ele olha isso, quando ele olha isso, ele vê claramente a sua natureza. Claramente a sua natureza. Ele essa natureza não é encoberta para ele. Certo? E quando ele vê claramente a natureza disso, ele vê que não tem vida ali. E se não tem vida, não deve... o que não tem vida não é capaz de mover interiormente.
Então, é como a relação entre a ação e o gesto. Né? Então, o seu corpo, em relação à sua vontade, o seu corpo não tem vida. Num certo sentido, ele não tem vida dele. Certo? Se você manda o braço para lá, o braço vai para lá. Se você manda ele vir para cá, ele vem para cá. É a vida que a vontade concede, em termos de movimento. Né? Em relação ao movimento local, ele não tem vida. Certo? Ele só recebe vida. E por que ele não tem vida? Ele é útil para você. Quando, ao contrário, ele tem alguma outra vida, por exemplo, alguma doença, a vida de alguma outra coisa, e você manda ele e ele não vai. Ou você manda ele parar e ele não para, ele treme. Certo? Aí ele não é mais útil para você. Ele é um incômodo para você. Então, a gente percebe isso muito claramente quando se trata do corpo. Certo? Mas a gente não percebe isso claramente quando isso aparece não como um objeto externo, porque o corpo é percebido como um objeto externo. Mas quando você vê isso num objeto interno, quer dizer, um desejo. Um desejo. E daí o questionamento, por que não satisfazer esse desejo? Se você olhar, isso é acrescentado ao desejo. Com um certo falseamento, o desejo é muito claro, ele sabe o que ele quer. Certo? Ele por si mesmo, ele não te confunde. Mas quando o desejo se torna objeto da sua consciência, olha só, agora você está percebendo ele. Ele não estava nascendo lá, escuro. Não, agora você está percebendo, você está sentindo ele. Certo? Na sua consciência se refletem todos os elementos do seu ser, e não somente os seus desejos. Então tem algum elemento do seu ser que pode se aproveitar daquele desejo e cobrir ele e falar, mas por que você não pode ter isso? Ele se vestiu de questionamento, de interrogação. Certo? E é por isso que nunca tem resposta para essa pessoa. Se você der um argumento perfeito, não é uma resposta adequada, não é suficiente. Porque quem está perguntando não é uma inteligência, é uma anti-inteligência. Que perguntou para acuar a inteligência do próprio sujeito e não para ouvi-la. É como se esse argumento fosse direto para o estômago. Está aqui embaixo, não está